E aí pessoal, bem-vindos ao canal, sou o professor Kelson e nosso tema de hoje é energia potencial elétrica. Vou fazer uma demonstração como a gente chega na fórmula de energia potencial elétrica através do trabalho mecânico, trabalho elétrico e também fazer uma analogia com a energia potencial gravitacional. Olha que bacana, então é bom você entender isso aí para você não ficar somente decorando as coisas, galera. É bom você entender como a gente chega na equação de energia potencial elétrica para você poder fazer depois futuramente os cálculos. Então, mais bacana ainda é você se inscrever no canal, dar o seu joinha se você gostar desse vídeo e galera, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então galera, energia potencial elétrica, vocês viram aí que eu tenho duas situações, eu tenho duas esferas, uma positiva e uma negativa, uma esfera maior, vamos colocar assim, porque ela tem uma carga maior, não porque ela tem um tamanho maior, mas ela tem uma carga maior, e uma esfera menor que ela tem uma carga menor, certo? Essa esfera maior é uma esfera fonte, e essa esfera pequenininha aqui é uma esfera o quê? Uma carga de prova, para poder provar que existe um campo elétrico em volta dessa esfera maior. Aqui eu tenho a Terra e uma esfera pequenininha, uma esfera de massa m. Então, em volta da Terra você tem o que? Um campo gravitacional. E aqui, em volta dessa carga maior, eu tenho um campo que? Elétrico. Então aqui eu vou fazer uma analogia entre energia potencial gravitacional e energia potencial elétrica, para a gente poder entender essa energia potencial elétrica. Então nesse caso aqui, eu tenho essa esferinha, estou segurando essa esfera numa superfície. Então vamos supor que a palma da minha mão aqui é a superfície e aqui é a esfera. Soltei a esfera, o que ela faz? Ela cai até chegar na superfície da Terra. O que aconteceu com ela? Ela está transformando um tipo de energia em energia o quê? Cinética. Quando ela se movimenta, ela transforma em energia cinética, aquela energia que ela tinha lá em cima. E aquela energia que ela tinha lá em cima é qual? Energia potencial gravitacional. O que é a energia potencial gravitacional? É a energia de posição em relação a um referencial. No nosso caso, o referencial aqui é a superfície da Terra. Então, vamos colocar aqui. Então, esse aqui é o nosso referencial. Então, quando você pega essa esfera e solta ela, ela transforma a energia potencial gravitacional em energia o quê? Cinética. Quando ela chega nesse ponto aqui, vamos colocar a nossa esfera aqui, quando ela chega nesse ponto, ela transformou toda a sua energia potencial gravitacional em energia o quê? Cinética. Vamos colocar que isso aqui é o vácuo, não há nenhuma resistência do ar. Então, nesse caso aqui, a minha energia mecânica se conserva, há um sistema conservativo aqui. Então, ela caiu numa altura H, vamos colocar aqui a altura H que ela caiu. Então, ela tem o que? Uma energia potencial lá em cima, ela tem uma altura. Vamos lembrar a forma de energia potencial gravitacional, que é energia potencial gravitacional é igual a mgh. Ou seja, a uma determinada altura H eu tenho energia potencial gravitacional. Quando eu solto ela, o que ela faz? Ela transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Chega lá embaixo, a sua energia potencial gravitacional é quanto? No ponto B, ela é zero. E aqui no ponto A, ela existe energia potencial gravitacional. Bom, beleza. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a esfera, né? Essa carga positiva. Aí, nesse ponto, ela pode se movimentar. Se eu solto ela, o que acontece? Ela vai adquirir energia o quê? Cinética, até passar pelo ponto Q, pelo ponto B e vai embora, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Do ponto A até o ponto B. Então, o que aconteceu aqui? A mesma coisa que aconteceu aqui, cara. Eu transformei um tipo de energia em energia o quê? Cinética. Aqui eu transformei um tipo de energia, potencial gravitacional, em energia o quê? Cinética. E aqui também eu fiz a mesma coisa. Eu transformei um tipo de energia em energia cinética. De onde veio essa energia cinética? Veio da energia potencial elétrica. E de onde veio essa energia cinética aqui da massinha caindo? Veio da minha energia potencial gravitacional. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui neste ponto A eu tenho uma energia potencial o quê? Elétrica. Então vamos colocar aqui energia potencial elétrica no ponto A. Certo? Então nesse caso aqui eu vou transformar toda essa energia potencial elétrica, ela está se deslocando, né, ó, nesse sentido, a nossa esfera, a nossa carga positiva, vamos colocar ela aqui, ó, nossa carga positiva,
passando pelo ponto B, e ela vai transformar toda a sua energia potencial em A elétrica, em A, em energia o quê? Cinética. Vamos supor que esse ponto B está muito, mas muito distante, lá no infinito. Então, se ele está lá no infinito, logo a minha energia potencial elétrica em B é zero. Ou seja, não tenho mais energia potencial elétrica. Transformei toda a minha energia potencial elétrica em energia o quê? Cinética. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Transformei toda a minha energia potencial gravitacional lá em cima, até chegar no ponto de referência aqui embaixo, energia o quê? Cinética. Não tem mais energia potencial gravitacional. Então, neste caso, se você for olhar, é a mesma situação, cara. Mesma coisa. As duas, o que acontece? Quando ela cai, essa esferinha aqui, ela tem uma queda, ela faz esta queda aqui, certo? Quando ela cai, o que acontece? Ela está realizando um trabalho. Ela está saindo de um ponto e chegando ao outro. Está tendo um deslocamento, que ela está deslocando do ponto A até o ponto B. Qual é a força que está atuando nela mesmo? A força que está atuando nela é a nossa força gravitacional, que é o nosso peso. E aqui na nossa esferinha positiva, também quando ela está sendo repelida por essa carga de valor maior, qual a força que está atuando nela? A nossa força elétrica. Percebeu que você tem uma força e um deslocamento? Aqui você tem uma força, peso, né, no caso, e um deslocamento. Então, o que acontece? Aqui a minha esfera está realizando um trabalho de A até B. E aqui a minha carga de prova que está realizando um trabalho de A até B. Então, o que eu posso concluir? Que o trabalho de A a B é igual a variação da energia potencial, ou gravitacional ou elétrica. Só que aí tem um negócio, essa energia potencial gravitacional, ela tem um sinal negativo aqui. Por que, Kelson? Pareceu do nada sinal negativo? Não, esse negativo veio de onde? Vamos colocar aqui, vamos raciocinar um pouquinho. Aqui em cima, a minha energia potencial gravitacional é o quê? Muito grande. Um valor muito grande. E aqui embaixo, a minha energia potencial é o quê? Um valor pequeno. Então, quando você faz uma variação, é uma grandeza final, mesmo uma grandeza inicial. Então, se eu pego aqui, qual que é o meu ponto inicial? É o ponto A. Qual que é o meu ponto final? É o ponto B. Então, quando eu faço final menos inicial, eu estou pegando um valor pequeno de energia potencial e subtraindo um valor grande de energia potencial. Então, quando eu faço isso, eu vou ter um valor o quê? Negativo. Está aqui o sinal de menos. Aqui eu tenho um valor o quê? Grande de energia potencial elétrica. E aqui eu tenho um valor o quê? Ó, pequeno, que é zero de energia potencial elétrica. Então, quando eu faço final menos inicial, o inicial é o A e o final é o B. Quando eu pego o ponto B, que é a energia potencial elétrica, e diminuo com o ponto A, então eu estou pegando um valor pequeno e diminuindo o valor o quê? Grande. Então, quando eu faço isso, eu tenho um valor o quê? De variação? Um valor negativo. Então, vamos pegar aqui. Então, o trabalho de A a B é simplesmente o quê? Menos a energia potencial, né, em B, que é o final, menos a energia potencial em A. E aí, o que eu tenho? A energia potencial em B, tanto na gravitacional como na elétrica, não é zero. Então, vamos colocar aqui zero. Então, essa energia potencial aqui em B, ela é zero. E aí, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o trabalho de A a B é igual menos, vezes o menos aqui vai dar mais. É a minha energia potencial em A. E aí, o que eu tenho? O que é trabalho? Trabalho de um ponto até outro é a força que atua nele vezes o deslocamento, que é igual a energia potencial em A. Vou colocar a energia potencial elétrica, que a gente está vendo a elétrica, poderia ser energia potencial gravitacional também. Mas vou colocar a elétrica, que a gente está fazendo uma análise da energia potencial elétrica, beleza? Kelso, cadê o cosseno aqui de θ? Ah, simples, o deslocamento não é neste sentido aqui? Esse aqui não é o nosso deslocamento? D. Perceba que o vetor F e o vetor deslocamento
está na mesma direção e sentido. Então o cosseno aqui é cosseno de quanto? De 0. Cosseno de 0 é 1. Por isso que eu não coloquei o cosseno aqui. Bom, aqui a gente está fazendo o quê? Uma análise da energia potencial elétrica. Então essa força aqui é uma força o quê? Uma força elétrica. Como é que eu calculo força elétrica aqui, Elcio? Força elétrica é o campo elétrico vezes a carga de prova aqui. Que em volta dessa carga aqui, galera, vamos lembrar que em volta dessa carga nós temos o quê? Um campo elétrico aqui em volta dessa carga. Toda aqui em volta dessa carga eu tenho um campo elétrico. Assim como eu tenho um campo gravitacional em volta da Terra aqui, ó. Todo em volta da Terra eu tenho um campo gravitacional em volta dela aqui, até chegar lá no ponto onde está a minha carga lá em cima. Aqui é a mesma coisa. Então nesse caso aí, o que eu tenho? Eu tenho que a força é igual ao campo elétrico em volta dessa carga, que atua nessa carga, vezes o que? A minha carga de prova. Então eu vou substituir isso daqui na minha força. Então vai ficar campo elétrico vezes a carga vezes o deslocamento é igual a minha energia potencial elétrica em A. Bom, mas o que é campo elétrico? O campo elétrico produzido, gerado por essa carga fonte. O que é o campo elétrico? É a constante K, que é a constante de Coulomb, vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Já vimos essa aula, vou deixar aqui o link aqui na descrição e lá nos cards de campo elétrico. Então, no lugar do campo elétrico, você vai fazer o que? Substituir por KQ sobre D ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, KQ sobre D ao quadrado vezes a carga de prova, vezes a distância, que é o deslocamento dele, da carga, vezes a energia potencial elétrica em A. Perceba que eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar este D com um D do D ao quadrado. E aí o que eu tenho? Eu tenho que Q sobre D é igual a minha energia potencial elétrica em A. Ou seja, galera, achei a minha equação de energia potencial elétrica. Então, a minha equação de energia potencial elétrica é KQ sobre D. Essa aqui é a minha equação de energia potencial elétrica. Lembrando que energia, qualquer tipo de energia, é uma grandeza escalar. E a unidade de medida de qualquer energia no sistema internacional é o Joule. Nós simbolizamos com a letra J. Então, galera, tá aí como que a gente chega na equação de energia potencial elétrica. Tá aí, é a carga fonte vezes a carga que está se movimentando para se transformar em energia cinética, certo? Dividido pela distância entre essas duas cargas. Nesse caso aqui, essa distância D, nós podemos falar que é essa distância aqui entre as minhas duas cargas aqui, ó, de centro a centro. Beleza? Então, galera, vocês viram aí a demonstração da energia potencial elétrica. Importante, galera, saber essas demonstrações, porque facilita demais sua vida na física, seu entendimento em física. Não é somente você que está decorando as coisas, não. Valeu? Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o joinha, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula. Valeu!